Oi, gente. É, Bem-vindos ao curso de Educação Ambiental e Climática, abordagem das políticas públicas atuais. Aqui no curso a gente vai apresentar um pouquinho, né, dessa questão mesmo da política de educação ambiental mesmo como política pública, né? E eu vou me apresentar. Eu sou Marília Arruda. Queria agradecer mais uma vez, né, por participar da Semana do Meio Ambiente, promovida aqui pela Ecos de Pernambuco e pelo GAMP, e que esse ano teve também um apoio, né, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha, de Pernambuco. Eu sou doutora em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, mestre em desenvolvimento do meio ambiente, especialista em gestão ambiental urbana e políticas públicas de desenvolvimento de destinos turísticos. Minha formação é turismóloga e atualmente eu estou como gerente geral de educação ambiental da SEMAS, também conselheira da diretoria do Instituto Ambiental de Pernambuco e pesquisadora do GAMP. Falando um pouquinho do nosso conteúdo programático, né, a introdução é educação ambiental e climática, políticas públicas ambientais e climáticas no Brasil, desafios e oportunidades da educação ambiental e climática, e também vamos tratar da política nacional de mudanças climáticas e as mudanças climáticas propriamente dita. Então, quando a gente fala de educação ambiental, a gente tende sempre a achar aquela forma mais lúdica, né, de ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente, a plantar uma árvorezinha, mas a educação ambiental, ela é muito mais, vai além do que contar só uma historinha, né, que também é muito válido, mas ela serve como uma ferramenta para sensibilizar pessoas, né, informar as pessoas a respeito da importância de proteger o meio ambiente, preservar os recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável para uma boa qualidade de vida. E aí, no âmbito, por exemplo, da saúde pública, né, a saúde engloba muito mais do que só aquela coisa mesmo do SUS, do atendimento primário, né, mas também na questão de saneamento básico, fornecimento de água para o consumo, a gestão de resíduos, né, e a gente pode aprender muito agora nessa fase que a gente passou com a pandemia de Covid, né? E a educação ambiental ajudou muito também. Os impactos ambientais no solo, na água, no desmatamento, a questão mesmo dos gases de efeito estufa, né? Que tem agravado muito as mudanças climáticas e hoje realmente é uma realidade na nossa sociedade e no planeta, na verdade. Então, tecnologias sociais, e aqui eu, quando eu falo de tecnologias sociais, sempre me vem à cabeça os catadores de materiais recicláveis, né? Que fazem o papel de educar a própria comunidade onde estão inseridos, a questão da infraestrutura, políticas públicas e programas sociais. E aí, chegando na legislação, né? A gente traz aí a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, a Constituição Federal e também a Política de Educação Ambiental. Falando ainda sobre a importância da educação ambiental, né? Ela também é um instrumento de promoção da cidadania ambiental ativa, né? E aí essa cidadania ambiental ativa é quando os indivíduos eles conseguem ter um engajamento proativo, né, dentro das suas comunidades, tomando decisões e fazendo ações, né, que incluam a promoção mesmo da defesa do meio ambiente e da natureza. Então, não fica apenas esperando o Estado realizar, né, as ações, mas para isso eles precisam, obviamente, que aí é parte fundamental da educação ambiental, se apropriar, né, e ter esse pertencimento de causa para poder lutar pelas causas. Um bom exemplo de cidadania ambiental ativa também, né, é a questão, teve a Greta Thunberg, que é uma sueca, que ela começou a fazer uma greve toda sexta-feira e no final ela motiva jovens pelo mundo inteiro. Falando um pouquinho também da educação ambiental, né, nessa questão mesmo da conscientização mesmo do consumo, né, diminuir aquele consumo que não é necessário, né, mudar nossos hábitos, né, nocivos à saúde, ao meio ambiente, né, aumentar a nossa qualidade de vida. Então, ter cuidado com o que a gente vai consumir para evitar também a questão do descarte indevido, né?
formação de indivíduos informados e ativos na proteção do meio ambiente, a construção de novos valores e atitudes, né, voltados para um desenvolvimento sustentável, a criação de agentes de mudanças, né, capazes de mudar atitudes e comportamentos face ao ambiente das gerações atuais, e também o envolvimento de todos. E aí o envolvimento de todos quer dizer também uma responsabilidade compartilhada entre todas as pessoas, né? A educação ambiental aqui no Brasil, eu vou focar mais aqui na parte da legislação. A Laís ela vai aprofundar um pouquinho isso com vocês, né? Nessa linha do tempo, mas logo depois da Conferência de Estocolmo, em 72, né, foi recomendada a criação de um programa, né, internacional de educação ambiental. E aí algumas ações envolvendo as questões ambientais foram sendo elaboradas, e quando foi em 81, o Brasil criou, né, uma legislação chamada Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, e nesse artigo, o artigo 2º, ele traz no inciso 10, né, já traz que a educação ambiental ela deve ser implementada em todos os níveis de ensino, né, e incluindo a educação também nas comunidades, objetivando também capacitar essas comunidades para participar dessa defesa ativa, né, do meio ambiente. E aí, em 88, a gente teve a Constituição Federal, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, né, e Verde, e foi muito importante porque ela deu uma amplitude muito grande nessa questão mesmo do meio ambiente. Ela dedicou um artigo inteiro falando do meio ambiente, né, que é o artigo 225, que diz que todos têm direito, né, a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia e qualidade de vida. E aí, dentro desse caput desse artigo, né, ele tem um parágrafo, o primeiro, que aí ele traz um inciso, e o legislador pegou o mesmo texto da Política Nacional do Meio Ambiente e introduziu na Constituição Federal, né, que é promover a educação ambiental em todos os níveis de educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Aí, em 94, teve a aprovação dessa política, né? Mas ela só foi regulamentada, a Política Nacional da Educação Ambiental, em 99, que é a Lei 9.795. Ela foi também, em 2018, foi regulamentada também a Base Nacional de Currículo Comum, e entre diversos temas contemporâneos, né, que o currículo nacional na educação ele adota, ele também já botou como temas, né, contemporâneos, e deu esse destaque tanto à educação ambiental como também à educação para o consumo. E aí a gente chega aqui na Política Nacional mesmo de Educação Ambiental, né, que é a PNEA, e é um marco legal mais importante da educação ambiental aqui no país, né, e ela foi, depois de ser ela foi regulamentada pelo decreto 4.281 de 2002, né, e aí ela definiu, nesse decreto ficou definido os princípios também, os objetivos, né, que deve ser tratado na educação ambiental, como sendo também, né, um componente essencial e permanente da educação nacional. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela entende, né, a educação ambiental como aqui o indivíduo e a coletividade, eles constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente, sendo bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e à sua sustentabilidade, ou seja, ele também reconhece, né, a importância da educação ambiental como um bem nacional, assim, né? Mais uma vez reforçando a questão da Constituição Federal. Então, a educação ambiental todos têm direito, né? Embora responsabilidades sejam compartilhadas, e todos os níveis devem perpassar por todos os níveis, né? Chegando aqui nos princípios da Política Nacional da Educação Ambiental, né? O meio ambiente ele é visto na totalidade, né? Ele tem um enfoque humanista, holístico, né? Democrático, participativo, pluralismo de ideias, e aí esse pluralismo de ideias
abordando a questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Uma abordagem também articulada nas questões ambientais locais, regionais e também nacionais e globais, né? E a vinculação da ética na educação, no trabalho e na prática social, abordagem articulada e também o reconhecimento e o respeito à diversidade individual e coletiva. E aí, os objetivos, né, da PNEA é compreensão integrada do meio ambiente, né? Então, ela envolve diversos fatores, essa compreensão integrada, né? Desde do fator ecológico, como psicológico, legal, político, econômico, cultural, ético, democratização da informação ambiental, estímulo ao fortalecimento da consciência crítica, né? E aí, essa consciência crítica, trazendo essa problemática não só ambiental, mas também social, interligada, né, socioambiental, questão do fomento e fortalecimento da integração da ciência e da tecnologia e o fortalecimento da cidadania. A Política Nacional de Educação Ambiental, então, ela divide duas formas, né? A educação ambiental formal e a educação ambiental não formal, ou que também muita gente chama de informal. Na lei, ela está como não formal, tá? Então, a educação formal, ela é tida como aquela educação básica, né? Que aí entra o ensino infantil, fundamental, o médio, a educação superior, a educação especial, a educação profissional e a educação de jovens e adultos. Então, deve ser implementada, né, em todos os níveis, mas não é preciso que seja criada tipo uma disciplina específica para aquilo, né? A não ser que seja um curso de pós-graduação ou um curso de extensão. E aí a dimensão ambiental deve estar nos currículos de formação dos professores, né? Nessa questão da educação ambiental não formal, aí entra as ações e práticas educativas, né, que sensibilizam a coletividade sobre as questões ambientais, mas também a participação na defesa da qualidade do meio ambiente. E aí o poder público, né, federal, estadual, municipal, ele tem que incentivar, né, campanhas e programas que abordem, né, essa questão mesmo da educação ambiental. Também a educação ambiental não formal, ela é feita pelas pessoas, sensibilizando também populações tradicionais, agricultores e a questão mesmo do ecoturismo, né? A importância dele dentro do ecoturismo. Como exemplo de educação não formal, a PNEA a gente traz, né? Tipo o Junho Verde, isso aí também está no texto da lei, tipo a gente comemorar agora o Junho Verde uma das ações da Política Nacional de Educação Ambiental. E aí também os municípios, né, as instituições fazem o seu dia de meio ambiente ou a semana do meio ambiente, como é o caso aqui da Expo Pernambuco. Então, nesse mês, né, de junho, a lei pede para a gente tratar de ações que falam de diversas temáticas, né, como conservação das florestas, biomas, biodiversidade, a questão da redução do consumo, né, e a própria mudança climática mesmo que né, assolou aí o Rio Grande do Sul. E aí, pegando essa questão mesmo das mudanças climáticas, existe um projeto de lei que está já perto de ser aprovado, né, que é esse 6.230 e 23, que ele assegura a atenção, que ele quer, na verdade, incluir dentro da Política Nacional da Educação Ambiental, né, essa questão mesmo das mudanças climáticas, né, e aí com a proteção da biodiversidade, os riscos e as vulnerabilidades aos desastres socioambientais, né, e já está na Comissão de Educação e Cultura e provavelmente vai ser ampliada essa legislação, né? Basicamente, a educação climática, né? Que vai vir dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Na verdade, ele inclui dois incisos. Um, que ele estimula a participação individual e coletiva, né? Incluindo as escolas, em todos os níveis, né? Para tratar de ações de prevenção, de mitigação, de adaptação relacionadas à mudança do clima, né? E também a perda da biodiversidade, assim como a educação direcionada para a percepção, né, das pessoas em relação aos riscos
e as vulnerabilidades que podem sofrer com os desastres, né, socioambientais relacionados à mudança climática. Também ele inclui o auxílio à consecução dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Mudança Climática, da Política Nacional de Biodiversidade, da de Proteção e Defesa Civil, a questão mesmo da diretrizes curriculares, né? E aí ele também vai alterar o artigo 8º, né? Criando um desenvolvimento de instrumentos e metodologias, né? Para assegurar a efetividade de ações educadoras de prevenção, mitigação e adaptação. E aí a gente está escutando muito isso, né? Mitigação, adaptação. E o Plano Nacional de Mudança Climática, ele prevê 4 eixos, que exatamente é o que está aqui na tela de vocês, que é a adaptação, que é os impactos, a vulnerabilidade, a adaptação, né? A oportunidade das mitigações, a informação, que aí entra a pesquisa e o desenvolvimento, e a comunicação, né? Abordando mesmo essa questão da educação, da capacitação e da comunicação, né, para ter mesmo mais força dentro das políticas públicas do governo. Então, no Brasil, desde 2009, a gente tem uma política nacional do clima, de mudança do clima, né? Em 2020, a gente teve um tempo aí de retrocesso, né? Um desgoverno, mas agora em 2023, o Ministério do Meio Ambiente ele foi recriado, né? E começou a ser chamado também de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, exatamente para mostrar que a mudança do clima ela está dentro da agenda atual do governo, né? E que não adianta, realmente, a gente vai ter que combater também o negacionismo, né? Mas isso pelo menos dessa vez, a gente vai ter um governo comprometido, né? Em auxiliar também as vítimas, né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, de Mudança do Clima, ela entende a adaptação, né? Como sendo iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade, né? Dos sistemas naturais e humanos frente a esses efeitos atuais, né? Essas consequências extremas, né, da mudança do clima. A mitigação, a legislação traz como sendo mudanças e substituições tecnológicas que reduzem o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa e aumentam os sumidouros. Na última década, né, de 2010 até 2019, diversos eventos relacionados ao clima, né, têm provocado um deslocamento estimado de pessoas, de 23 milhões de pessoas por ano, deixando muitos, assim, mais vulneráveis ainda à pobreza, né? E a maioria desses refugiados climáticos que a gente considera, né, vem de países que também são muito vulneráveis, né, e que também estão menos preparados para se adaptar e enfrentar esses impactos, né, das consequências desses eventos extremos nas cidades. Então, os efeitos da mudança climática, ele vai desde a temperatura mais alta, como também tempestades mais severas, e a gente viu aí o Rio Grande do Sul ser assolado com uma tempestade, uma atrás da outra, né? Aumento da seca, o oceano cada vez mais quente, aumentando os níveis, perda das espécies, a questão mesmo de mais risco à saúde, pobreza, deslocamento, né? Então, por que a gente precisa entender, né, esse impacto das mudanças climáticas dentro do nosso cotidiano? Para já, porque ele já está impactando fortemente, né, nossa sociedade, nosso meio ambiente, no mundo inteiro. Então, esses eventos extremos, eles já estão em curso, né, cada vez ganhando mais proporções e os estragos sendo cada vez mais devastadores, né, ao redor do mundo. E aí, passando aqui dentro de um ano, assim, 2023, 2024, a gente vai ver o tanto de evento climático, né, que aconteceu. E aí eu começo aqui em julho de 2023, na China, um tufão chamado Doksuri. Ele foi rebaixado a tempestade depois, mas ele ainda chegou a atingir as Filipinas. Na China, ele destruiu a China, né, teve chuvas fortes que causaram danos consideráveis, né, enchentes, deslizamentos, enfim, os ventos fortes chegaram até 170 km por hora, né? Em Pequim foram as chuvas mais fortes dos últimos 140 anos. Mais de 27 mil pessoas estavam em áreas de risco e foram resgatadas, né? As chuvas torrenciais atingiram também mais fortemente o norte da China, deixando 78 mortos,
18 desaparecidos e 500 mil pessoas ficaram desalojadas. Então, no norte mesmo da China, que costuma chover 100 milímetros no mês, choveu 5 vezes mais, assim, em poucos dias, né? Então, o governo emitiu um alerta, né? Máximo, suspendeu aulas, transporte, foi um caos. Também o verão de 2023 registrou também em julho do ano passado o julho mais quente da história, né? E a gente tem visto que as temperaturas estão aumentando mesmo. Na Europa, no ano passado, no verão, que é bem na altura do verão europeu, ficou as temperaturas entre 40 a 50 graus Celsius. E Antônio Guterres, que é o presidente da ONU, chegou até a dizer que a gente está na era da ebulição global. Então, na Líbia, em 2023, em setembro, na cidade de Derna, enchentes causadas também, né? Foram causadas por uma tempestade chamada Daniel, que deixou 10 mil pessoas desaparecidas, 11 mil mortos. Essas chuvas causaram ainda um rompimento de 2 barragens no nordeste da Líbia, fazendo com que a água fluísse para as áreas já inundadas, né? Então, 891 edifícios foram completamente destruídos, 211 ficaram parcialmente danificados, e a gente teve 398 edifícios também completamente submersos na lama. Em Nova York, nos Estados Unidos, o ano passado, também teve uma temperatura, uma tempestade chamada Ofélia, né, que também alagou rapidamente a ilha de Manhattan, inundou ruas, né, provocou fechamento de estação de metrôs, as estações ficaram completamente inundadas, voos foram cancelados, enfim. E aí, o ano passado, lá em São Paulo, né, em São Sebastião, na Barra de Saí, que eles chamam, né, foi entre os dias 18 e 19 de fevereiro, bem na época do carnaval, eles tiveram uma chuva torrencial, em 24 horas choveu 683 milímetros acumulados, né, que a média do mês era 303 milímetros, então choveu o dobro em um dia só, em poucos dias, né. Então, por conta desse excesso de chuva, aconteceu também alagamentos, né, deslizamento de terra, causou a morte de 65 pessoas, sendo que 64 delas em São Sebastião e uma em Ubatuba. 1.700 pessoas ficaram desalojadas, 766 desabrigadas, e no total 2.500 pessoas prejudicadas. E aí eu quero chamar a atenção aqui, né, a questão mesmo dos eventos extremos climáticos, as consequências elas são sentidas certamente por quem já está em situações muitas vezes de maior vulnerabilidade, né? Mas que moram em barreiras, em encostas, mas que já enfrentam no seu dia a dia muita dificuldade, né? Mas que quando o evento essas consequências dos eventos extremos climáticos eles acontecem, eles também não poupam nada, né? Tipo, aí é um condomínio de luxo, ficou completamente alagado, os carros de luxo tudo boiando, então assim, quem sofre mais realmente é quem está mais vulnerável, mas todos são atingidos igualmente, né? Com as enchentes. O ano passado também teve no verão amazônico, né? Uma seca que assolou Manaus, assim, a região metropolitana. É uma combinação entre temperaturas anormais, né? Anormais muito altas, e aí também teve um fenômeno do El Niño, né? Também influenciou, né, essa seca, e aí foi praticamente muitos dias, quase um mês de estiagem muito braba, né? Que isolou comunidades ribeirinhas, os rios secaram, e muitas dessas comunidades elas se deslocam, né, por meio de barcos e ficaram completamente ilhadas, realmente. Então, peixes e botos foram encontrados mortos, né, no rio Solimões, chegou a atingir 200 mil pessoas no estado, né, essa seca, e provocou, inclusive, deslizamento de terra, porque quando o rio secou, aquela terra ela ficava sustentada pelo rio, ela terminou que arriou, né, e é isso, tipo, em pouco tempo a temperatura aumentou da água, de 30 graus para 39 graus, uma diferença aí de 9 graus Celsius, né? E 24 municípios ficaram em situação de emergência e 34 cidades em alerta em alerta e em atenção. E aí a gente chega no Rio Grande do Sul, né? Que em 2023
Me chocou muito ver essa foto, porque a água subiu até a fiação, mais ou menos, e esse carneiro ficou preso, né, pela fiação. E aí esses ciclones em 2023, extratropicais, lá no Rio Grande do Sul, ele provocou, né, no Vale do Taquari, chuvas intensas, causou muita enchente, deixou muito estrago, dezenas de cidades gaúchas ficaram debaixo d'água, teve 51 mortes, 8 desaparecidos e 3 mil pessoas foram resgatadas, 6 mil pessoas desabrigadas e 22 mil pessoas desalojadas. No total, 402 mil pessoas foram afetadas e ficaram 940 feridos. Aí, mal eles se recuperaram lá no sul, né, no Rio Grande do Sul. Já agora, em 2024, a cheia afetou 2,3 milhões de pessoas em todo o estado, né? 473 dos 497 municípios que o Rio Grande do Sul tem foram atingidos. 44 pessoas estão desaparecidas, são 170 mortos, 800 feridos, pessoas em abrigo, quase 40 mil, pessoas desalojadas, 580 mil, né? Pessoas resgatadas, 77 mil, animais resgatados, 12 mil, e aí a foto que marcou muito foi esse cavalo em cima de um telhado, né? Ele inclusive conseguiu ser resgatado e foi cuidado depois disso, mas é isso, a educação climática ela deve garantir, então, né? Muito além da compreensão desses processos físicos que estão em curso e seus desdobramentos ambientais, associados também ao aumento da temperatura média do planeta, né? É preciso criar a noção que a mudança climática é uma questão social e, portanto, ela deve ser, né, conectada não só com o que somos, mas também com o que pensamos, o que fazemos nas diversas esferas da sociedade. É um olhar esse fenômeno socioambiental global, né, pelas lentes da educação, é fundamental, né, para informar, para formar, para empoderar, para engajar as pessoas, né, para engajar as pessoas mesmo nessas ações climáticas. A ideia, então, é dar voz e trazer, né, para o diálogo atores que historicamente são excluídos, né, e que também sofrem mais vulnerabilidades frente às consequências devastadoras dos eventos extremos climáticos. Então, esses eventos extremos, eles têm um potencial de destruição e de impacto não somente no meio ambiente, mas também na saúde. A ansiedade climática, né, os gaúchos, eles mal se recuperaram e aí já vem outra cheia, já passaram pela mesma coisa, e agora a questão de onde vai ser essas moradias, e aí vão ter que ser relocados para outros locais, porque obviamente que não vão construir, não devem, né, construir nos locais que foram alagados. Então, o enfrentamento da crise climática ela não depende unicamente, né, de um protagonismo individual ou institucional, mas do protagonismo coletivo, né? Todo mundo colaborando, pautado em valores solidários, né? Inclusivos, ressignificando essas instituições, bem como a questão mesmo da educação. Então, o Ministério do Meio Ambiente, né? Ele tem hoje o Brasil está com o clima, né? Com essa questão climática muito alinhada. O Brasil tem esse enfrentamento à mudança do clima, né? Aí tem a nossa ambição climática do Brasil, a governança, né? Multinível e multissetorial. A gente tem um plano de clima, mitigação e plano de clima adaptação. Tem também a questão da justiça climática, da emergência climática, do fundo do clima, né? Ciência e clima e integração e políticas federais. No site do Ministério do Meio Ambiente vocês podem aprofundar, né, e ver o que é que o Brasil anda fazendo, mas realmente a gente é um país bem vanguardista nesse sentido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do curso e que tenham um bom aproveitamento. Esse é meu e-mail institucional, vocês podem entrar em contato com a gente, lembrando que é preciso preencher, né, o formulário no final da ementa do curso de vocês para poder receber o certificado, tá bem? Eu espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima.